Neste exato momento, milhares de brasileiros com mais de 70 anos estão abrindo suas caixinhas de remédios e tomando, com toda a confiança, comprimidos para controlar a pressão arterial. São pessoas dedicadas que seguem à risca o que o médico receitou, acreditando que aquele gesto diário é a garantia de uma vida longa e protegida. O que quase ninguém conta para esses homens e mulheres é que, por trás daquela pequena pílula que mantém a pressão nos eixos, pode estar acontecendo um processo invisível que consome, dia após dia, a força dos músculos, a firmeza dos passos e a capacidade de se manter independente dentro da própria casa. Não se trata de erro médico ou de um remédio ruim, mas de uma reação química que o corpo, após os 70 anos, processa de uma maneira muito específica e que raramente é explicada no consultório. Você já sentiu, ao acordar ou ao tentar levantar do sofá, que suas pernas parecem pesar o dobro do que pesavam há um ano. Aquela sensação de que o joelho falha um pouco, ou que caminhar até a esquina exige um fôlego que antes sobrava. Muitos vizinhos e até familiares vão te dizer que isso é da idade, que o corpo cansa mesmo. Mas o que vou te revelar hoje é que essa fraqueza que te impede de subir um degrau com segurança pode não ser o tempo passando, mas sim um efeito colateral silencioso de medicamentos comuns. Algo que pode ser identificado e, com a orientação correta, revertido. Eu sou a doutora Mariana Fontes e dediquei os últimos 15 anos da minha carreira a cuidar exclusivamente da saúde de quem já passou dos 60 e 70 anos. Vi centenas de pacientes chegarem ao meu consultório com medo de cair, sentindo-se frágeis, achando que a vida ativa tinha acabado, quando na verdade o problema estava escondido na interação entre os remédios da pressão e a biologia dos seus músculos. Se você sente que seu equilíbrio não é mais o mesmo, este alerta foi feito para você. E se você valoriza a sua autonomia, já deixe seu like aqui, pois esse pequeno clique faz com que esta orientação chegue a outros idosos que estão perdendo força sem saber o porquê. Antes de falarmos sobre quais são esses 3 tipos de comprimidos, você precisa entender o que muda no seu corpo após os 70. Pois é essa mudança que transforma um remédio necessário em um ladrão de músculos. Para que você compreenda a gravidade desse processo. Imagine que seu corpo é uma casa que, com o passar das décadas, naturalmente precisa de manutenções mais frequentes. Após os 70 anos, as engrenagens internas funcionam em um ritmo diferente. O estômago já não extrai as vitaminas com a mesma garra. Os rins filtram sangue com uma calma maior e o fígado leva mais tempo para processar qualquer substância química. É uma biologia nova, mais sensível. Quando você coloca um comprimido para pressão nesse sistema, ele não se comporta da mesma forma que se comportaria em alguém de 40 anos. Ele permanece circulando por mais tempo, interage com tecidos que já estão mais desgastados e, muitas vezes, começa a interferir em processos vitais que antes ele nem tocava. Existe um detalhe que poucos explicam, para que seu músculo obedeça ao comando de dar um passo ou subir um degrau. Ele precisa de uma faísca elétrica constante, alimentada por minerais como potássio e magnésio. Sem esse combustível, a fibra muscular não tem potência para sustentar o peso do seu corpo. O grande perigo é que, após os 70 anos, a absorção desses minerais já é naturalmente menor. E é exatamente aqui que certos medicamentos entram como um fator de aceleração. Eles não apenas tratam a pressão, eles acabam limpando do seu sangue esses nutrientes que mantêm suas pernas firmes. O resultado não é uma dor aguda que te faz gritar, mas uma fadiga arrastada. Uma moleza que aparece no meio da tarde e uma instabilidade que te faz procurar o apoio da parede ao andar pelo corredor. É um corpo que está perdendo a capacidade de se segurar sozinho porque a comunicação entre o nervo e o músculo está ficando lenta e ruidosa. E o primeiro tipo de medicamento dessa lista, que abre as portas para essa fraqueza, é talvez o mais utilizado nas receitas para controle de pressão e inchaço no Brasil, agindo de uma forma que você sente diretamente na planta dos pés e no equilíbrio ao caminhar. Estou falando dos diuréticos, como a hidroclorotiazida.
Esse é aquele comprimido que muitos tomam logo cedo para ajudar a eliminar o excesso de líquido e manter a pressão sob controle. Ele cumpre muito bem o seu papel de desinchar o corpo e aliviar o coração. Mas ele faz isso aumentando o trabalho dos seus rins para expelir água. O problema é que, nessa limpeza de líquidos, o rim não joga fora apenas o que sobra. Ele acaba levando junto dois minerais que são os verdadeiros pilares da sua força física, o potássio e o magnésio. Para um idoso de 70 anos, perder esses nutrientes é como tentar dirigir um carro com a bateria fraca. O potássio é quem manda o sinal elétrico para o músculo contrair. Se ele está baixo, sua perna não responde com rapidez. O magnésio, por sua vez, é o responsável por fazer o músculo relaxar após o esforço. Sem ele, você sente aquela rigidez chata. O músculo fica tenso e cansa muito mais rápido. É por isso que, depois de alguns meses usando esse tipo de remédio sem o devido acompanhamento, aquela caminhada que você fazia com facilidade começa a parecer um sacrifício. Você sente que o chão está meio fofo. As pernas tremem um pouco ao descer uma rampa e surge aquela insegurança terrível de que o corpo pode não te sustentar se você dar um passo mais largo. Lembro da dona Mercedes, uma paciente de 74 anos que me procurou dizendo que não conseguia mais estender a roupa no varal porque sentia que ia cair para trás. Ela tomava o diurético há 5 anos e ninguém nunca tinha pedido um exame de sangue para ver como estavam os seus níveis de potássio. Quando olhamos os resultados, os minerais estavam no limite mínimo. O músculo dela estava, literalmente, passando fome de nutrientes. Ajustamos a dose com o cardiologista e focamos no que ela colocava no prato, e em pouco tempo a firmeza voltou. Se você usa aquele remedinho para urinar ou desinchar todo santo dia, escreve a palavra diurético aqui nos comentários. Quero saber quantos de vocês estão sentindo essa moleza nas pernas sem saber que o culpado pode estar no copo de água da manhã. Mas atenção, o diurético é apenas o começo, pois existe um segundo grupo de medicamentos, muitas vezes usados para o coração, que age como um freio de mão puxado na sua energia muscular. O segundo grupo de medicamentos que precisamos observar com muita cautela são os beta-bloqueadores, conhecidos por nomes como propranolol ou atenolol. Eles são frequentemente prescritos para controlar o ritmo do coração ou ajudar a baixar a pressão em quem já teve algum susto cardíaco. O papel deles é, de certa forma, acalmar o sistema cardiovascular, impedindo que o coração bata rápido demais em momentos de estresse ou esforço. Só que, para realizar essa calma no peito, o medicamento acaba enviando uma mensagem de lentidão para todo o resto do corpo, incluindo os músculos das suas coxas e braços. Imagine que você está tentando subir uma ladeira. Seu corpo entende que precisa de mais energia, mais oxigênio e um fluxo maior de sangue chegando nas pernas. No entanto, o beta-bloqueador age como um moderador que não deixa o sistema acelerar o quanto deveria. Para o idoso acima dos 70 anos, isso se traduz em um cansaço muscular desproporcional. Sabe aquela sensação de que o corpo está pesado, como se você estivesse carregando caneleiras de chumbo enquanto tenta caminhar? Ou aquele desânimo físico que parece que a energia acabou logo após o café da manhã? Muitas vezes, não é falta de vontade ou depressão. É a musculatura que não está recebendo o comando de potência necessário para o movimento. Além disso, esses remédios podem reduzir a circulação periférica, deixando as extremidades mais frias e os músculos menos nutridos. É uma fadiga silenciosa que vai roubando a sua disposição para as atividades mais simples, como cuidar das plantas ou brincar com os netos, fazendo você acreditar que o seu tempo de ser ativo já passou. Tive o caso do seu Joaquim, um senhor de 72 anos que amava sua horta, mas começou a passar o dia sentado porque sentia as pernas esvaziadas de força. Ele achava que era o coração que estava fraco, mas o coração estava ótimo. Era o excesso de bloqueio que não deixava o músculo dele trabalhar. Quando entendemos essa lógica de causa e consequência, fica claro que o equilíbrio é a chave.
Mas se você acha que o cansaço dos beta-bloqueadores é o único vilão. O terceiro comprimido da nossa lista é capaz de causar dores e perdas de massa muscular que muita gente confunde com reumatismo ou artrose. E ele é tomado por milhões de pessoas que também tratam a pressão. Estou falando das estatinas, como a simvastatina. Embora seu foco principal seja o controle do colesterol. Elas aparecem em quase todas as receitas de quem trata a pressão alta, pois os médicos buscam proteger as artérias de entupimentos. O problema é que, para baixar o colesterol no seu fígado, esse medicamento acaba bloqueando a produção de uma substância vital chamada coenzima Q10. Imagine que cada célula do seu músculo é um motor que precisa de uma peça específica para transformar o oxigênio em movimento e força. Essa peça é a coenzima Q10. Quando os níveis dessa substância caem por causa do remédio, o motor do seu músculo começa a falhar. Para uma pessoa de 70 anos, isso não se traduz apenas em cansaço, mas em dores musculares reais e uma perda acelerada daquela massa muscular que já é tão preciosa nessa idade. É muito comum o idoso sentir uma queimação nas coxas, ou uma dor persistente nos braços, e achar que é da idade ou da circulação, quando na verdade é a fibra muscular sofrendo por falta de energia celular. Essa perda de massa, que chamamos de sarcopenia, é o que faz com que o idoso perca a autonomia. A dificuldade para levantar de uma cadeira sem usar os braços como apoio é o sinal de alerta mais claro de que seus músculos estão sendo sacrificados. O seu Benedito, de 76 anos, chegou a usar bengala porque sentia que as pernas iam dobrar a qualquer momento de tanta fraqueza e dor. Ele tomava estatina em dose alta há quase uma década. Bastou uma reavaliação da dose e um ajuste no suporte nutricional para que, em 3 meses, a bengala ficasse encostada no canto da sala. Se você toma remédio para o colesterol junto com o da pressão, escreve a palavra colesterol aqui nos comentários. Quero entender quantos de vocês convivem com essas dores sem saber a origem. Mas agora, você deve estar se perguntando, doutora, se esses remédios fazem isso, por que os médicos continuam passando sem me avisar? A resposta para isso é o que realmente vai abrir os seus olhos para como você deve cuidar da sua saúde de agora em diante. A verdade é que a medicina moderna funciona como uma grande engrenagem de peças separadas. O cardiologista foca no seu coração e na pressão das suas artérias, o que é fundamental para evitar um infarto ou um derrame. O clínico geral cuida da sua saúde básica. Mas, muitas vezes, nessa correria de consultórios, ninguém consegue parar para olhar a foto completa. Ninguém analisa como a soma de 5 ou 6 comprimidos diferentes está reagindo dentro do corpo de alguém que já passou dos 70 anos. Além disso, os sintomas que eu descrevi aqui menos como a perna pesada, a dificuldade de levantar da poltrona ou o desequilíbrio são frequentemente vistos como coisas normais do envelhecimento. O próprio paciente, por não querer incomodar, acaba aceitando a fraqueza como se fosse um destino inevitável. E tem um detalhe técnico: exames de rotina comuns, aqueles que você faz todo ano, raramente medem os níveis de vitamina B12, potássio ou magnésio, a menos que o médico peça especificamente. Sem esses dados no papel, o déficit nutricional causado pelos remédios continua crescendo no escuro, roubando sua força centímetro por centímetro. No Brasil, vivemos o fenômeno da polifarmácia, onde o idoso toma tantos remédios que acaba gerando um efeito colateral que exige um novo remédio para tratar, criando um ciclo onde o músculo é sempre o maior prejudicado. Mas eu não estou aqui apenas para apontar o problema. Eu quero que você recupere o controle sobre o seu corpo. Existe um caminho prático, que não depende de fórmulas mágicas, mas de ajustes que você pode começar a fazer na sua rotina hoje mesmo, dentro da sua cozinha e na sua sala, para blindar seus músculos contra esses efeitos colaterais. Vou te mostrar agora exatamente o que você deve colocar no seu prato e como deve se movimentar, para que a sua independência não seja levada por uma correnteza de efeitos colaterais. Vamos começar a transformar essa situação com ações concretas.
porque orientação que não vira prática não serve para quem tem pressa de viver bem. O primeiro pilar para proteger seus músculos é a alimentação estratégica. Se você usa diuréticos ou remédios para o colesterol, seu corpo está implorando por reposição. Para combater a perda de potássio e magnésio, eu quero que você coloque na sua lista de mercado 3 itens obrigatórios banana, abacate e batata doce. A banana e o abacate devem ser consumidos diariamente. Um no café da manhã e o outro como um lanche à tarde. A batata doce você deve comer cozida no jantar, pelo menos 3 vezes por semana. Esses alimentos agem como uma recarga mineral para que suas fibras musculares voltem a ter eletricidade. Além disso, precisamos falar de proteína, que é o tijolo que reconstrói o músculo. Após os 70 anos, você precisa de mais proteína do que antes, pois a absorção é lenta. A regra é simples e visual no café da manhã. Coma 2 ovos cozidos ou mexidos todo santo dia. No almoço e no jantar, a porção de frango ou peixe como a sardinha, que é barata e excelente e deve ter exatamente o tamanho da palma da sua mão. Não é um pedacinho, é a palma inteira. Outro ponto crucial é a hidratação. O diurético joga a água fora e se você não bebe o suficiente, seu músculo murcha e perde a capacidade de contrair. A instrução é clara. Pegue uma garrafa de 1,5 litro de água logo cedo. Seu objetivo é dar pequenos goles ao longo do dia para que, ao chegar o pôr do sol, essa garrafa esteja vazia. Se você sente que a perna está sem força, muitas vezes é apenas o seu corpo gritando por água e minerais. Mas a comida sozinha não faz o milagre. O músculo precisa entender que ele ainda é necessário. E para isso, existem 2 movimentos que você vai começar a fazer agora, aí mesmo onde você está, sem precisar de nenhum aparelho de academia. Para dar o estímulo que seus músculos precisam para não definharem, vamos focar em 2 movimentos fundamentais. O primeiro é para sua base, a panturrilha, que é o nosso segundo coração e a maior responsável pelo seu equilíbrio. Fique em pé, atrás de uma cadeira firme, e segure no encosto. Agora, suba na ponta dos pés 10 vezes, bem devagar, sentindo o músculo da batata da perna trabalhar. Faça isso 2 vezes ao dia, uma logo após o café da manhã e outra no final da tarde. O segundo exercício é o mais importante para a sua autonomia, sentar e levantar da cadeira. Escolha uma cadeira que não tenha rodinhas. Sente-se com a coluna reta e tente levantar sem usar as mãos para se empurrar. Se estiver difícil, use as mãos no começo, mas o objetivo é que, com as semanas, suas coxas fiquem fortes o suficiente para te erguer sozinhas. Repita esse movimento 8 vezes seguidas. Esses exercícios, que não levam nem 10 minutos, mandam um sinal para o seu cérebro de que aquelas fibras musculares precisam continuar firmes, combatendo diretamente a moleza causada pelos remédios. Além disso, procure tomar pelo menos 15 minutos de sol nos braços e pernas todos os dias. A vitamina D é o que fixa o cálcio e permite que o músculo tenha força de explosão. No entanto, existe um passo que une a sua cozinha aos exercícios e que é o segredo para que essa melhora seja definitiva. Você precisa aprender a conversar com o seu médico de uma forma que ele entenda que você não aceita a fraqueza como algo normal. Na sua próxima consulta, você não vai apenas dizer que está tudo bem. Você vai levar algo que vai mudar o jogo e eu vou te ensinar agora como preparar essa conversa para que o seu tratamento seja ajustado, para proteger não apenas o seu coração, mas também a sua capacidade de caminhar com firmeza. Para que essa mudança aconteça, você precisa assumir o protagonismo da sua saúde. O próximo passo é simples, mas exige organização. Você vai pegar uma folha de papel e escrever uma lista com todos os medicamentos que toma, incluindo as doses e há quanto tempo usa cada um. Leve essa lista física para o seu médico. Quando a informação está no papel, o profissional é forçado a olhar para o conjunto da obra, e não apenas para um sintoma isolado. Peça a ele, com toda calma e segurança, que avalie 3 exames específicos: vitamina B12, magnésio e potássio. Explique que você tem sentido fraqueza nas pernas ou cansaço.
excessivo e que gostaria de verificar se os medicamentos da pressão ou do colesterol não estão afetando esses níveis. Um médico zeloso verá nessa sua atitude um sinal de cuidado e responsabilidade. Lembro da dona Sônia, uma senhora de 78 anos que já evitava sair de casa com medo de que as pernas falhassem na rua. Ela seguiu exatamente esse roteiro, levou a lista. Pediu os exames e descobriu que o potássio estava muito baixo por causa do diurético. Com o ajuste da alimentação e uma pequena mudança na medicação feita pelo médico, ela recuperou a segurança para voltar a frequentar a feira sozinha. O maior inimigo que você enfrenta hoje não é apenas o efeito colateral do remédio, mas a ideia de que o declínio físico é obrigatório após os 70 anos. Envelhecer é um processo natural, mas perder a capacidade de levantar da própria cama por causa de um déficit mineral evitável não é natural. É algo que pode e deve ser corrigido. A queda é o maior risco para o idoso, e muitas vezes ela começa meses antes, naquela fraqueza muscular que ninguém deu importância. Quando você fortalece suas pernas com ovos, bananas e movimentos simples, você está comprando anos de independência e liberdade. Para finalizarmos com chave de ouro, quero que você guarde esta mensagem no fundo do seu coração. A sua autonomia é o seu bem mais precioso. Não permita que o silêncio de uma receita médica ou o peso dos anos te convençam de que o cansaço extremo e as pernas bambas são o seu novo normal. Hoje, você aprendeu que o diurético pode estar limpando seus minerais, que os beta-bloqueadores podem estar freando sua energia e que as estatinas podem estar esgotando o combustível dos seus músculos. Mas, mais do que isso, você aprendeu que tem o poder de agir. Comece amanhã, mesmo com os 2 ovos no café, a garrafa de água ao seu lado e os 10 minutos de exercícios na cadeira. Faça sua lista de medicamentos e leva ao médico como quem cuida de um tesouro. Muitas pessoas que hoje vivem limitadas, segurando nas paredes ou evitando sair de casa, só estão nessa situação porque ninguém lhes explicou o que eu acabei de explicar para você. Agora que você tem a informação, o ciclo da fraqueza pode ser quebrado. Se este vídeo abriu os seus olhos e te trouxe uma nova esperança, não guarde isso só para você. Compartilhe este alerta no grupo da família ou mande para aquele amigo que você sabe que também toma remédios para pressão. Às vezes, uma conversa de 10 minutos e uma mudança no prato podem evitar uma queda e mudar o destino de uma pessoa querida. E se você quer dar o próximo passo na reconstrução da sua força, não perca o nosso próximo vídeo. Eu vou te mostrar a lista dos alimentos mais baratos e poderosos para recuperar a massa muscular perdida, revelando como cada um deles age diretamente na fibra do seu músculo. Se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder essa continuação vital. Um abraço com muito carinho da doutora Mariana Fontes. Cuide bem das suas pernas e nos vemos no próximo vídeo para continuar transformando a sua saúde.